O evangelho que vamos meditar hoje está em João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus, Ele é o bom pastor. E é assim que ele se coloca neste evangelho, na forma de parábola, ele quer se mostrar o bom pastor. Nós podemos ver, assim como o evangelho vem nos trazer neste dia. Todo aquele que não entra pela porta, ele vem para roubar. Todo aquele que entra por outro lugar, que sobe em outras entradas, pela janela, pelas portas do fundo, são ladrões, são assaltantes que estão armando algo, estão querendo roubar algo, estão querendo tirar algo que não lhe pertence. Aquele que é o pastor, aquele que é o dono, ele entra pela frente, pela porta principal, porque a esse o porteiro irá reconhecer. Ele não precisa ter medo de se esconder. Ele não precisa fazer nada escondido, em segredo, porque é Ele o pastor. É Ele o dono de tudo aquilo. E Jesus, Ele se coloca como esse pastor. Ele entra pela porta principal. Ele vai ao encontro, porque a este o porteiro conhece e lhe abre as portas. E ao chegar ali naquele redil, as ovelhas escutam a sua voz e o conhecem. Todas as ovelhas que ali estão, elas conhecem aquele pastor. Assim nós podemos olhar para nós. Todos nós que temos a experiência de conhecer Jesus, todos nós que temos a experiência de ter um encontro com Ele, nós temos a liberdade de decisão. Nós temos a liberdade de nos decidir por Ele ou não. Ali Jesus, Ele quer nos mostrar isso. Ele se dá a conhecer a todos. Ele vem ao encontro de todos, mas nem todos lhe pertencem. Nem todos fazem parte do seu rebanho. Mas por quê? Porque Jesus não quer? Porque Deus não quer? Não. É por pura liberdade humana. Cada um de nós temos o direito de escolha, de decisão. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher ou não por Jesus. Mas olha a beleza que o Evangelho vai nos mostrar. Jesus, então, ao chegar ali, Ele chama as ovelhas pelo nome. Meus irmãos, cada um de nós somos únicos para Jesus. Cada um de nós temos uma importância diante de Jesus. Ele não chega e fala, vem rebanho, venham todos. Nessa parábola, ele não fala ele não cita essa frase, venham todos.
Em outros momentos, sim, Jesus, ele faz esse chamado, venham todos, porque é um convite para todos. É um convite para todos. Mas a partir do momento que nós fazemos parte do seu rebanho, ao se dirigir para nós, Jesus, ele nos chama pelo nome, porque nós somos únicos. Nós temos a nossa importância. Jesus olha a nossa essência, ele sabe quem é cada um de nós, ele sabe o nome de cada um de nós. Porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso pastor, e ele nos conduz para fora. Esse nos conduzir para fora, Jesus quer nos mostrar que ele está nos tirando de uma vida de escravidão. Ele quer nos tirar da escravidão, ele quer nos tirar do pecado, ele quer nos conduzir para fora do redil. Ele quer nos conduzir para fora da vida de pecado que estamos vivendo. Ele quer nos conduzir para fora da vida de escravos que estamos vivendo. Escravos do mundo, escravos dos vícios, escravo do pecado. Jesus, quando ele vem e nos chama pelo nome, é essa a ação que ele quer realizar. Nos tirar da vida velha, nos tirar do pecado. Dar para nós uma vida nova, uma vida na graça. E então, ao fazer esse chamado, ao se apresentar a nós, todos aqui, as suas ovelhas, todos que são parte do seu rebanho, seguem a sua voz. Olha a beleza de se encontrar com o Senhor, de deixar ser tomado pelo amor de Deus, de ser tomado pela graça de Deus. Todo aquele que é parte do seu rebanho, todo aquele que são as ovelhas do Senhor, o seguem. Lutam contra o pecado, contra os vícios, contra a escravidão. Lutam cada dia mais contra todo o mal, para que possa viver na graça de Deus, para que possa viver junto a Jesus, para que possa estar na intimidade com Ele. Aquelas que são ovelhas do Senhor, o seguem nos seus mandamentos, nas suas leis, nos seus caminhos. E então Jesus, ao nos tirar da vida de pecado, ao nos tirar da vida velha, da escravidão, Ele nos conduz para fora, Ele nos conduz para a sua graça, Ele vai adiante e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Onde quer que estejamos, nós conhecemos a voz do pastor, nós conhecemos a voz de Jesus. Ele vai à nossa frente e nós o seguimos, porque nós sabemos que é Ele a nossa salvação. É Ele que irá nos guiar, é Ele que irá nos ajudar, é Ele que irá nos amar com todo amor. É Ele que irá nos dar vida e vida em abundância, como vai dizer o fim do Evangelho. Nós conhecemos o Senhor e nós sabemos qual é o prêmio que Ele quer nos dar. Nós sabemos o que é que Ele tem para nós. É a salvação, é a eternidade. E nós seguimos Jesus para isso, buscando cada dia mais estar na graça de Deus, estar longe do pecado. O próprio Evangelho vem dizer: mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus irmãos, nós temos que ter também isso no nosso íntimo, de fugir do estranho, de fugir daquele que quer nos fazer escravo, de fugir do mundo. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. O mundo hoje quer nos escravizar, quer nos prender nos vícios, no pecado, no erro, nas mentiras. É por isso que nós temos que tapar os nossos ouvidos para o mundo. Nós temos que tapar os nossos ouvidos para tanta mentira, para os prazeres que este mundo vem oferecer, para as felicidades que este mundo vem oferecer, porque não é eterno, não é verdade. O ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir, e é isso que o mundo quer fazer de nós. Ele quer nos destruir, ele quer nos roubar, ele quer nos matar. E esse matar não é somente a vida física, a vida humana, mas esse matar é nos tirar a salvação, nos tirar a graça de Deus.
É por isso que nós temos que estar atentos à voz do pastor, que é Jesus Cristo, porque é Ele que nos liberta, é Ele que nos tira da escravidão, é Ele que nos dá uma vida nova, é Ele que nos chama pelo nome. O ladrão, ele só vem para roubar, ele não nos conhece, ele não nos chama pelo nome, porque o único objetivo dele é nos destruir, é nos matar. Agora Jesus não, Jesus ele vem para nos dar vida, mas uma vida aonde? Uma vida na eternidade, uma vida no céu. É lá que nós teremos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, não é neste mundo. É por isso que nós temos que cada dia mais fugir do pecado, do erro, das mentiras, e termos os nossos ouvidos atentos à voz do pastor. Porque nós conhecemos a voz do pastor. Muitas vezes nós queremos não ouvir essa voz. Nós muitas vezes nos deixamos tomar pela desobediência, pelo orgulho, pela vaidade. Queremos ser donos de nós mesmos, cuidar de nossa própria vida. E então tapamos o nosso ouvido para a voz do pastor que nos chama. Porque ele nos chama dia após dia. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego faz com que nós tapemos o nosso ouvido para o pastor e queremos caminhar com nossas próprias pernas. Mas quando nós fazemos isso, é muito mais fácil do ladrão chegar, nos roubar, nos matar e nos destruir. É por isso que nós temos que hoje pedir ao Senhor a graça da humildade, a graça do silêncio, da escuta, da obediência. Porque o próprio Evangelho vem dizer, ao chamar, as ovelhas saem, as ovelhas o seguem, as ovelhas escutam a sua voz. Aí está a posição que devemos ter, de obediência diante do pastor, diante de Jesus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, precisamos ser obedientes à doutrina de Deus, aos seus mandamentos, às suas leis. Porque aquelas que são ovelhas do Senhor escutam a sua voz, conhecem a sua voz e obedecem a sua voz. E Jesus ainda vem então explicar esta parábola para os seus discípulos, para as pessoas que ali estão. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Meu irmão, essa é a nossa única certeza. Essa é a nossa única certeza. Jesus é a nossa salvação. É só por Ele que nós seremos salvos. É só pela graça dEle que nós seremos salvos e iremos encontrar pastagem. Iremos encontrar vida. Iremos encontrar salvação. É por isso que cada dia mais nós temos que ter os nossos olhos voltados para Jesus. Temos a nossa vida colocada à disposição de Jesus. Escutar a sua voz e o seguir. E entrar por Ele, seguindo os seus exemplos, seguindo os seus mandamentos, seguindo aquilo que Ele nos pede. Deixar com que Ele vá à nossa frente, que Ele vá nos guiando, nos conduzindo, nos liderando. Nós precisamos ser humildes e acolher a voz do pastor que hoje nos chama para a verdadeira felicidade, nos chama para uma vida nova, uma vida feliz no seu reino, um reino que não terá fim. O mundo nos oferece coisas demais. O mundo nos oferece felicidades, prazeres, mas tudo é passageiro. Tudo passará. Só Deus não passará. Só Jesus é a salvação e nos dará a alegria plena, a felicidade eterna. Meus irmãos, que tenhamos essa certeza hoje. Jesus é a porta de salvação para a nossa vida. Coloquemos sempre à frente de nossos caminhos, à frente de nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo, e deixemo-nos escutar a sua voz, que nos chama pelo nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.